Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todos, podem sentar-se. Mais uma aula nossa sobre o livro do Padre Caldeirão, Prometeu, a Religião do Homem. Agora nós começamos a entrar naquela parte mais dolorosa para nós, né? Que é aquela parte que vai tratar propriamente da igreja. Nós já vimos na aula passada o conceito de igreja que eles possuem, os novos teólogos, as relações da igreja com o mundo, e hoje nós vamos ver uma parte mais complicada, que é a relação da igreja com as outras religiões. Então, essa porta aberta para o ecumenismo, o falso ecumenismo, tão condenado pelo magistério da igreja de 2000 anos, e lamentavelmente essa noção perversa de igreja desenvolvida a partir da nova teologia, ela vai abrir essas portas, vai escancarar essas portas para essa doutrina nefasta do ecumenismo, e depois um ecumenismo mais amplo ainda com o documento Nostra Aetate. Mas antes de falar propriamente dessa relação da igreja das religiões, nós vamos retomar um pouquinho do nosso raciocínio, fazer uma síntese para a gente entender. E o Padre Caldeirão, ele parte nessa análise do livro, Prometeu, a Religião do Homem, ele parte do maior para o menor. Então ele começa expondo o problema de forma geral, que é essa questão do humanismo e como essa ideia de 500 anos maturando desse humanismo moderno, como ela vai penetrar nas mentalidades e depois na própria teologia. Então eu fiz um quadro aqui para a gente fazer um esquema para facilitar o nosso entendimento. Então, de um lado eu pus a doutrina católica e no outro extremo eu coloquei a doutrina humanista, para a gente ver como essas duas doutrinas elas são completamente antagônicas. Então, por exemplo, na doutrina católica, a essência da doutrina católica é a doutrina da redenção, a soteriologia, da salvação, e que só é possível a partir do momento em que há o pecado original. Então, na doutrina católica, o pecado original provoca a queda do homem, natureza decaída, e depois a redenção do homem, a natureza redimida do homem. A redenção pelo sacrifício de Nosso Senhor na cruz. O humanismo, ele nega o pecado original. Negando o pecado original, ele vai partir do princípio de que a natureza do homem, ela é por si mesmo boa. É o naturalismo, O truque da nova teologia como nós dissemos lá desde o início das nossas aulas, é procurar sempre um ponto de interseção, um ponto de união entre a doutrina católica e essa doutrina humanista, o que parece impossível para nós. Porque como é que a gente pode afirmar o pecado original e, ao mesmo tempo, negar o pecado original? Então, esse que era o dilema desses novos teólogos. Eles tinham que fazer isso de alguma maneira. Eles se viram diante de uma missão, como se fosse assim uma nova cruzada, de transformar a doutrina católica aceitável para os católicos e transformar essa mesma doutrina aceitável para os humanistas. Então eles vão dizer que o pecado original realmente ocorre, mas eles vão diminuir os efeitos do pecado original. E entramos numa espécie de contradição. Porque como pode a natureza ser uma natureza decaída e ao mesmo tempo ser uma natureza boa? Então observa, A Nouvelle Teologie não nega o pecado original, mas eles vão diminuir os seus efeitos. O pecado original provoca no homem a sua queda e a sua natureza decaída, e passa a sofrer assim com esses efeitos do pecado original.
Nosso Senhor restitui a graça santificante ao homem através do seu sacrifício na cruz, e através do batismo. Né? Ora, no humanismo, uma vez que se nega o pecado original e a natureza do homem é boa, não há sentido, não há razão de ser a redenção. Né? Para que Cristo morreu na cruz? Se a natureza do homem é boa, né? Então não há necessidade de uma redenção. O homem não precisa ser redimido. Como é que a Nova Teologia consegue conciliar a necessidade da redenção com a natureza boa do homem que não necessita dessa redenção? A Nova Teologia, ela vai aceitar a redenção, mas de um certo modo. Aqui ela diminui os efeitos do pecado original, e nós vamos entender depois. E aqui ela aceita a redenção, mas ela vai colocar o mistério da redenção numa outra forma, numa outra teologia. Isso é muito importante. Depois, quando a gente falar da missa nova, né, que eles chamam de mistério pascal, a gente entendeu o mistério pascal. Ou seja, a redenção ela não está centrada claramente na cruz. Na Nova Teologia, ela está centrada mais na ressurreição. E nós vamos entender depois isso. E é por isso que nas igrejas modernistas, os crucifixos geralmente têm Nosso Senhor não crucificado, mas ressuscitando. Como que se saindo da cruz, né, e levitando, né, representando mais a ressurreição. Então, para eles, a redenção está mais centrada na ressurreição do que propriamente na cruz. É muito importante entender. Nós vimos também que pela razão natural, né, o homem consegue ter um certo conhecimento de Deus, ou já a contemplação de Deus, pela sua própria razão natural. Isso, por exemplo, explica, né, porque é que os gregos, né, os filósofos gregos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, né, podiam ter um certo conhecimento de Deus, embora não tivessem a revelação, embora não tivessem a graça santificante. Mas pela razão natural, né, ia ter essa contemplação de Deus. E é nessa contemplação de Deus que reside uma felicidade para o homem, uma felicidade natural, que o homem pode ter. É muito importante entender, né, que pela razão natural o homem pode chegar à contemplação de Deus, que é a sua faculdade, né, mais nobre, né, pelo uso da sua razão, da sua inteligência. No humanismo, sendo a natureza do homem boa, o homem chega à felicidade nessa vida pela sua própria natureza, sendo a natureza boa. A Nova Teologia, ela vai buscar afirmar que o homem pode ser feliz nessa vida, mas ao mesmo tempo, ela vai dizer que isso não se deve puramente à razão natural do homem. Então observa, ela nega a possibilidade do homem ser feliz, uma felicidade natural, chegando ao conhecimento de Deus pela razão natural, ela nega isso, e ao mesmo tempo ela vai afirmar que é possível essa felicidade. Mas como é que é possível então? Então ela vai dizer que só é possível isso porque a natureza do homem exige a graça. Ou seja, a graça santificante ela já está na própria natureza do homem. Que fosse só pela natureza do homem, ele não conseguiria. Entendeu? São Tomás diz que não, que pela própria razão natural, o homem é capaz de chegar a um certo conhecimento de Deus, né? E pela própria razão natural, ele pode ter essa felicidade natural. A Nova Teologia diz que essa felicidade é possível, mas porque a graça é inerente à natureza. Ela é parte constitutiva da natureza do homem. Então, por isso, a natureza é boa. Entendeu? Agora, onde é que está o grave nessa situação, né? Ora, a graça, ela eleva, aperfeiçoa e eleva a natureza do homem. Ela não é contrária à natureza do homem, mas ela não é constitutiva da natureza do homem. Ela é externa ao homem, ela não é imanente ao homem. Ela é dada
por Deus ao homem. Então ela é dada de forma gratuita. Na Nouvelle Teologie, a graça é uma obrigação de Deus para com o homem. Porque se ela é constitutiva da natureza do homem, né, Deus é obrigado, desde o momento da criação. Ora, se a graça é constitutiva do homem, seria até complicado dizer que o homem é uma criatura de Deus, né? O homem seria, então, de certa forma, ele seria gerado por Deus. Não seria criatura, seria gerado por Deus porque teria substância divina. Já na sua própria natureza teria esse sobrenatural da graça de Deus. No humanismo, né, nega-se a graça. O homem não precisa da graça de Deus, porque a natureza do homem é boa e pela sua própria natureza o homem pode chegar à felicidade. Então, a finalidade do humanismo é a felicidade do homem nesse mundo, né? E essa felicidade do homem é um direito do próprio homem. Nós vimos que a finalidade do homem não é a felicidade desse mundo. O homem pode ter uma certa felicidade natural nesse mundo, mas Deus não fez o homem para esse mundo, né? Deus fez o homem para a vida sobrenatural, para a beatitude eterna. Essa é a finalidade do homem, né? Então a graça eleva o homem para a consecução do seu fim, da sua finalidade, que é a beatitude eterna. Para os humanistas, a felicidade do homem, ela se dá nessa vida pelo uso da plena liberdade. Quanto mais livre, mais feliz o homem será. A Nouvelle Teologie, ela não nega a graça, como negam os humanistas, mas ela diz que a graça é uma exigência da própria natureza do homem, ela é constitutiva da natureza do homem, e ela é uma obrigação que Deus tem para com o homem, porque a finalidade do homem é felicidade nesse mundo, portanto, Deus não poderia fazer o homem sem dar a ele meios para que ele fosse feliz nesse mundo. Então, por isso, Deus faz o homem já com a graça constituindo a natureza do homem. E essa felicidade do homem se dá pela plena liberdade. Então, assim, eles vão achando a fórmula, né, que vai fazendo com que a doutrina católica vá se misturando com esse humanismo, né? E isso foi passando, né, no concílio. Foi passando muito dissimuladamente até que nós chegamos a esse conceito, né, de igreja que nós tratamos na aula passada, né? Que a igreja não se identifica mais, na aula retrasada, né? Que a igreja não se identifica mais com o reino, e depois a relação da igreja com o mundo. Então nós vamos vendo que a partir dessa nova concepção teológica, que já não é mais católica, né? Nós vamos vendo que entramos no movimento, né, de diminuição da igreja. A igreja vai diminuindo. Então, o Concílio, o Vaticano II, uma das funções dele era exatamente promover essa diminuição da igreja. Então, eu vou fazer um esqueminha aqui que nós vamos entender bem isso. Então, a igreja diminui. E depois, né, vai diminuir nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo também vai diminuindo também, né? Então, isso parte, como eu disse no início das aulas, né, de um complexo de inferioridade. Esses homens, né, da hierarquia, ou esses teólogos, né, começaram a entender a igreja como algo menor diante do mundo, ou porque estavam muito fascinados com o mundo, maravilhados com os progressos da técnica, né, e dessa forma passaram a entender que a igreja ela não era algo, né, absoluto, mas que na realidade ela era apenas algo que fazia parte de uma coisa maior. E com esse pensamento, então, eles vão diminuindo a igreja. Posso apagar aqui?
Até aqui posso apagar? Então eles vão forçando a igreja a um rebaixamento, né? Movidos por uma falsa humildade, né? Eles vão rebaixando a igreja, né? Humilhando a igreja, né? Então, imaginemos então, né? Esse círculo aqui, e essa aqui é a concepção tradicional. Concepção tradicional de igreja, né? A relação da igreja, reino, mundo, né? Então, reino igual igreja. Então, reino de Deus, igreja, a mesma realidade, né? Igual cristandade. Então, estamos aqui todos dentro de uma mesma realidade. Reino igual igreja, igual cristandade. Aí começa o processo de rebaixamento, diminuição. Então, imaginemos aqui o mesmo círculo. Agora, dentro deste círculo, existem mais dois. O círculo maior é o reino. Todo esse círculo é o reino. Dentro do reino existe um outro círculo que é a igreja. Então a igreja, ela já não se relaciona, né? Ela já não é a mesma coisa que reino. Ela faz parte do reino, né? Ela está contida no reino. Aqui nós estamos vendo que é uma coisa só, né? E do outro lado, o mundo. Então esse aqui é o conceito de nova cristandade. Mas esse aqui é uma diminuição liberal. Então já o movimento liberal do século XIX, né, já fazia essa diminuição da igreja. Então, os modernistas depois vão ampliando, né, o mundo e diminuindo mais ainda a igreja. Então aqui, a partir da concepção liberal de igreja, nós temos, né, o reino como algo maior, a igreja contida no reino, o mundo contido no reino, e essa divisão igreja-mundo, né, dentro do reino, compõe uma nova cristandade. Isso aqui vai justificar, por exemplo, né, o Estado laico. Separação de Estado e Igreja. Coisa impensável, né, na cristandade. Mas a coisa fica pior. Então nós temos uma outra representação com outro círculo. Esse círculo maior, o reino. Dentro desse círculo maior, um outro círculo. Um outro círculo. Esse círculo, o mundo. E dentro deste outro círculo, um outro círculo, são as religiões. E um outro círculo, que é a Igreja Católica. E este círculo, que está dentro do reino, separado do mundo, no qual se incluem as religiões e a Igreja Católica, é a Igreja de Cristo. Então, essa aqui é a diminuição ecumênica do concílio. Então, vê que a igreja vai ficando diminuta, né? Eles vão diminuindo, né? A Igreja Católica agora, ela faz parte da Igreja de Cristo, mas ela não é a Igreja de Cristo.
ela faz parte do reino, mas ela não é o reino. E ela, como fazendo parte da Igreja de Cristo, ela aceita as outras religiões que também fazem parte da Igreja de Cristo. Esse pequeno esquema aí dá para a gente entender bem, né? Que quando a gente fala de igreja conciliar, nós estamos falando, né, de uma outra doutrina, que é completamente oposta à doutrina católica. Por esse esquema aqui fica bem fácil, né? Eu acho que ele é bem didático, dá para a gente entender bem, né? Então nós saímos, né, da cristandade, que identificava a igreja com o reino e com o mundo, né? Com o mundo não, o mundo fora disso aqui, né? Porque a igreja busca a conversão do mundo, né? Na distinção liberal, a igreja é separada do mundo, mas ao mesmo tempo ela não se identifica mais com o reino. E na distinção conciliar, a igreja não se identifica com o reino e ela é apenas parte da Igreja de Cristo. Agora, como foi feito para que essa doutrina, né, que diminui a igreja, porque o objetivo sempre foi esse, né? O objetivo dele sempre foi esse, né? É buscar esse ponto de encontro com o humanismo, ou seja, fazendo com que o humanismo cresça e a igreja diminua cada vez mais, né? Como é que eles conseguiram fazer com que isso passasse, né, no concílio? Não foi fácil para eles, porque ali eram 2.000 bispos, né? Agora, como eu disse, né, esses 2.000 bispos que ali estavam, eles estavam assim meio que maravilhados com aquele evento, porque o Concílio Vaticano II, né, foi um concílio, na história da igreja foi o maior de todos, né? Nunca teve uma participação tão efetiva. Foram 2.000 bispos, né? Porque os meios de transporte, de comunicação do século XX, né, favoreceram que assim fosse. Então havia uma ampla cobertura da mídia, a mídia fake news, né? E ao mesmo tempo que a mídia fake news, ela faz cobertura e ela só noticia aquilo que é interessante para ela, né? Ela faz pressão também. Então, ninguém quer estar mal, né, diante das câmeras, né? Ninguém quer estar mal diante da mídia. Então, esses bispos ficavam ali fazendo mais como que se fosse, né, cena, né? E as questões fundamentais que estavam em jogo ali, eles não estavam muito preocupados, né? Então, existia uma pequena minoria, né, de progressistas que estavam, né, sabiam perfeitamente o que pretendiam. Uma grande maioria de bispos, né, ali fascinados com aquele evento, mais preocupados, né, com o evento em si do que propriamente com o que estava em jogo ali. E uma outra pequena minoria que percebeu o que estava acontecendo, a gravidade da situação e tentou ir para o combate, né? Então esse pequeno número de teólogos progressistas, e eles tinham uma tarefa difícil, né? Que era enfiar essa doutrina e fazer com que os bispos aceitassem. Mas eles tinham uma grande vantagem, né? Porque eles tinham o apoio tanto do Papa João XXIII, que iniciou o concílio, como depois do Papa Paulo VI. Então eles contavam com o apoio do Papa. E o Papa depois impunha sua autoridade e os bispos, aquela quantidade imensa de bispos, né? Cerca de 1.500, vamos dizer, né? Seguissem o Papa e assinassem os documentos. Mas ainda assim eles tinham, né, que formular, né, todo um corpo teológico, né, para que a coisa passasse. Então, como é que se resolvia esse problema, né, esse problema com o mundo, né, da igreja com o mundo?
já tinha sido resolvido pelos liberais, como nós vimos antes aqui, né? Fazer essa separação em duas esferas, né? Independentes uma da outra. Não mais como a teologia católica ensinava, né? Que como Nosso Senhor tinha instituído os poderes no mundo, né? Aquele poder secular, aquele ministério meramente político subordinado, de certa forma, né? À autoridade eclesiástica. Agora não mais, agora tinha que estar separados, né? Mas o problema aqui no concílio principal, e aí a gente vai chegando no coração da crise, né? O coração da crise reside exatamente aqui, é como é que a Igreja Católica ela ia se apresentar diante das outras religiões, né? Porque era preciso desfazer todo um processo histórico que a Igreja Católica sempre se identificou como a Igreja de Cristo e como única arca de salvação, fora da qual, né, é impossível o homem se salvar, né? Mas como é que eles iam conseguir fazer com que aquela igreja, que partia dessas premissas de ser a única que possuía a verdade, agora ela conseguisse, né, se aproximar das outras religiões, sem provocar escândalo nos católicos e, ao mesmo tempo, fazendo com que as outras religiões se sentissem, né, à vontade diante da Igreja Católica. Então eles vão seguindo duas vias. São duas portas, né? A primeira delas, os elementa ecclesi. Desde o século XIX, as outras religiões elas vinham se organizando para formar um parlamento das religiões, né? Então nós temos já na primeira metade do século XIX a Madame Blavatsky, né, que era fundadora da Sociedade Teosófica. Ela vai tomar a iniciativa de criar um parlamento das religiões em Nova York. Então as outras religiões elas já vinham mais ou menos se organizando nesse sentido, né? Depois esse movimento ecumênico dos protestantes, chamados pancristãos, né? E eles vão fazendo uma série de conferências, de reuniões, sobretudo nos Estados Unidos, para que haja, né, um parlamento das religiões. A Igreja Católica sempre condenava isso e sempre se permanecia de fora disso, né? Agora, os homens do concílio pensaram que estava na hora, né, da Igreja fazer parte disso também. Ela, por esse processo de diminuição dela, ela se incorporaria a isso, né? Então eles pensaram primeiro nesse termo aqui, né? Elementa ecclesia. Porque a igreja dizia o seguinte, né? Havia algo naqueles protestantes, nos ortodoxos, né? Que mesmo eles sendo separados da igreja, haviam ainda certos vestígios, né? Havia alguns vestígios de verdade. Era possível que um protestante ministrasse validamente um sacramento, como por exemplo o batismo, né? E era possível que um protestante conseguisse a sua salvação, mas não pelo protestantismo, né? Mas pelo que existia de vestígio católico nele. Porque o protestante, ele é como que um ladrão que rouba um carro, né? E o carro continua sendo um carro com ele, mas ele é um ladrão de carro, né? Então o carro continua tendo a sua serventia, a sua função. A mesma coisa o protestante com aquilo que é católico, né? É como que esse ladrão que roubou esses sacramentos, né? E eles podem ser ministrados validamente. Mas não pelo protestantismo, apesar do protestantismo. Então isso era chamado de vestígio. Esses vestígios eram vistos mais ou menos como que ruínas, né? Aquilo que está separado, que tende a morrer, né? Tá separado, porque ele não tem mais aquela seiva vital, né? E é como que uma ruína, mas uma ruína é algo que não está ainda, né,
totalmente destruído. Existe alguma coisinha ali que ainda permanece, que ainda está de pé. Mas observa bem, né? São vestígios. Como essa palavra vestígios é algo muito claro para nós, né? Quando a gente fala vestígio, quando a gente fala em ruína, né? A ruína ainda é mais forte ainda, né? Essa palavra ela não soava bem diante dos ouvidos protestantes. Então, os teólogos da nova teologia vão fazer o quê? Eles vão usar o mesmo princípio, vão mudar a palavra e vão colocar a palavra elementa. Então, vão dizer que essas religiões separadas, protestantes, ortodoxos, né, os cismáticos, que existem os elementos de santificação de verdade. Aquilo que a Igreja Católica dizia que era uma pequena minoria que podia se salvar por causa dos vestígios, agora eles vão ampliar isso. Não é uma minoria, né? São todos, é possível a todos, né? Porque eles têm esses elementos eclésia, os elementos eclésia, né? Então aí uma porta, né? Uma porta aberta, né? Para a via ecumênica. Só que essa porta aberta, ela é uma porta de saída, né? Para fazer com que os católicos eles aceitem isso, né? Por isso é que você vai ter depois de tudo isso, né, muitos católicos que vão abandonando a igreja, né? E vão passando para a seita protestante, né? Então a porta aberta, mas essa porta é uma porta de saída para convencer a igreja ad intra, por dentro, né, de que nas outras existem elementos de santificação de verdade, como diz o Catecismo Novo. Pô, mas se existe elemento de santificação de verdade nas outras, são os elementos eclésia, para que eu permanecer católico? Eu posso, né, fazer parte das outras também. Então isso aqui vai fazendo com que os católicos, a partir de dentro, comecem a aceitar, né, os protestantes, os ortodoxos. Porém, é preciso fazer um outro movimento para fazer com que eles aceitem os católicos, aceitem a igreja. Então, o primeiro movimento, elemento eclésia, faz a igreja a partir de dentro, né, se abrir, e aí uma porta de saída, para sair da igreja. Agora, é preciso uma outra porta, mas essa porta de entrada para fazer com que a igreja entre nesse movimento ecumênico, de todas as religiões. Primeiramente, uma porta para as religiões cristãs, entre aspas, uma unificação, uma unidade, um ecumenismo, e depois ainda uma porta mais escancarada para um ecumenismo mais amplo da Nostra Aetate. Mas como fazer para os protestantes aceitarem essa igreja agora, esse novo conceito de igreja? Os protestantes, sempre seguindo Lutero, tinham a igreja católica como aquela meretriz do Apocalipse, e que tinham pervertido a verdadeira igreja de Deus, pela instituição do papado. Então, mas como é que faz agora para fazer com que esses protestantes, eles aceitem que essa igreja entre nesse grande movimento das religiões? Então, aqui que eles vão utilizar, o subsistite. Essa aqui era mais difícil, né? Essa tarefa aqui era um tanto mais difícil. A primeira, dos elementos eclésia, foi facilitada pela ideia anterior de vestígios, né? Então eles aproveitaram uma ideia anterior, que era correta, e ampliaram ela, transformando nessa ideia de elemento eclésia. Então aqui a solução para eles foi um tanto quanto mais fácil. Mas aqui era mais difícil. Aqui era mais difícil. Tinha que fazer com que os católicos aceitassem que a Igreja Católica ela não é exatamente a Igreja de Cristo
e ao mesmo tempo fazer com que os protestantes, né, entendessem que de alguma forma a Igreja Católica ela faz parte dessa Igreja de Cristo. Então eles vão usar um termo da escolástica. Esse termo, né, é usado por Santo Tomás, quando Santo Tomás fala, né, que o Verbo divino subsiste na natureza humana, Cristo Nosso Senhor. Né? Então eles vão usar esse termo da escolástica para dizer, agradar os teólogos, né, tradicionais, dizer, não, aqui nós estamos dentro da escolástica. Nós estamos usando um termo precisamente escolástico. Só que dentro daquilo que eles usam, é um termo que não quer dizer muita coisa. Então, de forma que ele vai agradar tanto aos católicos que pensam que estamos falando aqui escolasticamente, como vai agradar aos protestantes que não entendem também do que está se falando aqui. Né? Então, é uma saída, né, de certa forma genial para o problema, né? Porque diz que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Fugindo, né, da formulação tradicional, né, que simplesmente identifica a Igreja de Cristo com a Igreja Católica. Né? A Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Mas com esse subsiste em, a Igreja de Cristo... Não, é o contrário, né? Eu estou fazendo confusão aqui, né? É isso mesmo, a formulação? Tá certo mesmo? É isso mesmo. Então, a Igreja Católica, ela é parte, né, da Igreja de Cristo. Ela não é a Igreja de Cristo. E dessa forma, né, eles vão conseguir atender tanto aos católicos, que não entenderam bem, né, o que essa expressão significava, quanto também aos protestantes que entendiam muito menos. Mas assim, essa é uma porta de entrada na qual a Igreja adentra o movimento ecumênico é uma coisa assim, é assustador, porque é todo o contrário, né? A Igreja Católica, ela era a árbitra das nações. Todos os povos, eles tinham que ter a Igreja Católica, né, como aquela arca de salvação. Mas não é porque a Igreja Católica ela fosse excludente. É porque se faz uma analogia, quando a gente fala em arca da salvação, né, geralmente os progressistas eles fazem uma analogia distorcida dessa arca de salvação. Então imaginemos, por exemplo, né, que nós estamos... Vou fazer primeiro a analogia que eles fazem, né, sobre a arca de salvação. Então imaginemos que nós estamos numa tempestade no mar, né? E a igreja é uma barca nessa tempestade. E a igreja, de acordo com eles, só os que estão nessa barca se salvam. De modo que essa igreja, então, ela se fecha para o mundo, né? As pessoas estão se afogando nessa tempestade
e a igreja se fecha, só os que estão ali vão se salvar, os que estão fora não se salvam. Mas a realidade não é assim, né? A realidade é que essa mesma igreja que está nessa tempestade, e ela está nessa tempestade tentando salvar aqueles que estão se afogando. A igreja é uma porta aberta de salvação para aqueles que querem. A igreja não é excludente, ela não está impedindo que as pessoas se salvem. Pelo contrário, ela passa oferecendo, né, o resgate para que aquelas pessoas que estão afogando na tempestade, elas ingressem na igreja, né? O problema é que muitos não querem, muitos preferem, né? Então, assim, a relação da igreja com o mundo é assim, né? E que o mundo caminha para a perdição. O mundo, de certa forma, já é esse mar revoltoso, né? Onde as almas estão se perdendo. E a igreja se apresenta como um meio de salvação. Não excluindo pessoas, mas tentando trazer pessoas para a barca, né? Agora, nessa visão ecumênica, né, de diminuição da igreja, fazendo com que a igreja ela não se identifique mais com o reino e também fazendo com que ela seja parte da igreja de Cristo, né? Como é que se fundamenta essa doutrina, né, da nova teologia? Ela vai se fundamentar exatamente na ideia não mais de sacrifício na cruz, mas de ressurreição. Então aqui vale a pena a gente ler alguns trechos, né, do Padre Calderon, que ele cita aqui a Lumen Gentium, que a Lumen Gentium, né, é o principal documento do concílio que vai, né, escancarar essa porta para o ecumenismo. Então vou ler alguns trechos aqui da Lumen Gentium. O Padre Caldeirão faz uma síntese do documento, né? Ele faz uma síntese dos pontos mais importantes. Então, ponto 1. A igreja é sacramento. Então, observa que esse termo sacramento, né, é um termo usado assim de forma bem... Eles foram bastante habilidosos, né, para dizer que a igreja ela é um sinal, né, como que um sacramento da união com Deus de todo o gênero humano. O Pai decretou a salvação em Cristo de todos os eleitos, de todo e qualquer homem, a fim de levá-la a cabo. Né, a igreja decidiu convocar os que creem em Cristo para que entrem na Santa Igreja, pois não é preciso que todos façam parte dela, mas só aqueles que servirão de sacramento de união para os demais. Então observa só, né? O Pai decretou a salvação em Cristo de todos os eleitos. Mas quem são esses eleitos, né? De todo e qualquer homem, e a fim de levá-la a cabo, decidiu convocar os que creem em Cristo. Ora, os que creem em Cristo, né? Não necessariamente é a hierarquia católica. Esse vai ser um conceito mais amplo dos que creem em Cristo, né? Porque a gente... Por isso é que essa ênfase deles, ela se dá na ressurreição, né? E não exatamente na cruz e não também na ascensão. Porque quando Nosso Senhor ressuscita, ele passa, né? Ele vai aparecer depois e vai ficar um período com os apóstolos, aqueles que ele escolheu, que vai ser a hierarquia católica, né? E depois, então, é que, né, acontece a ascensão de Nosso Senhor. Então, essa ênfase na ressurreição é para dizer que a partir daí, né, Cristo se manifestou visivelmente, fisicamente, né? Então, era uma igreja visível com Nosso Senhor, e a partir da ressurreição passou a ser uma igreja invisível. Então, Nosso Senhor ressuscitou, mas Nosso Senhor ficou com os apóstolos, 40 dias, né, ressuscitado, e depois sim a ascensão de Nosso Senhor. Então eles suprimem esse período, né, que Nosso Senhor passa ressuscitado com os apóstolos, para dar uma ênfase apenas na ressurreição, não mais na ascensão, porque se não dá uma ênfase nos 40 dias de Nosso Senhor ressuscitado, né, que o ponto-chave aqui é a ascensão.
Porque Nosso Senhor, nesses 40 dias, o que faz com os apóstolos enquanto ele está ressuscitado? Ele vai dizendo coisas e vai ensinando uma série de coisas para a igreja, hierarquicamente instituída, né? Então, como eles precisam eliminar esse conceito de igreja, de ordem eclesiástica, porque a igreja agora é todos, né? Todos aqueles que creem em Cristo. Então, pode-se dizer, os protestantes creem em Cristo, né? Então, não mais aquela ordem eclesiástica. Então, outro ponto aqui, né? Veja bem, hein? Pois não é preciso que todos façam parte dela, mas só aqueles que servirão de sacramento de união para os demais. Quer dizer, nem todos, é necessário que nem todos façam parte da Igreja Católica, né? Somente no final dos tempos, todos os justos, isto é, todo e qualquer homem, serão congregados numa igreja, o reino universal, visto que o reino se tornará visível e se identificará com a igreja apenas no final dos tempos. Outro ponto, o Filho deu início ao reino universal, unindo-se a cada homem invisivelmente e aos cristãos visivelmente na igreja. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua ressurreição, uniu-se a cada homem de forma invisível, né? E aos cristãos visivelmente na igreja, que é seu sacramento. Mas observa bem, uniu-se a todos os homens invisivelmente, aos hindus, aos budistas, aos maometanos, etc. E a sua igreja, mas aí não é mais a igreja católica que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando na igreja de Cristo, na qual, né, a igreja católica exatamente, faz parte dela, né? A igreja é o reino de Cristo presente atualmente em mistério. Outro ponto, o Espírito Santo habita na igreja, fazendo-se dessa forma eficazmente presente para o mundo, tal como o significado no sinal ou sacramento. Outro ponto, com sua vinda, Jesus Cristo estabeleceu o reino universal invisivelmente, porque em sua encarnação se uniu, quadra modo, com toda a humanidade. Isso aqui é um ponto muito interessante porque está dizendo que com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, houve também uma encarnação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na própria humanidade. Então, a humanidade, a igreja, assim como houve a encarnação do Verbo Divino no homem, né, a mesma coisa acontece com a igreja. A igreja de Cristo encarna-se na humanidade. Mas, né, como essa humanidade ainda não tem pleno conhecimento disso, né, primeiramente, os eleitos. Quem são os eleitos? Os cristãos. Quem são os cristãos? Todos que fazem parte da Igreja de Cristo. O que é a Igreja de Cristo? A Igreja Católica? Não. A Igreja Católica faz parte dessa Igreja de Cristo. Mas o reino se manifesta visivelmente na pessoa mesma de Cristo, por suas palavras, milagres e presença. Então é aquele reino que Nosso Senhor, enquanto esteve aqui, né, entre nós. Depois da morte de Nosso Senhor, a ressurreição, aí vai ser o reino invisível. Como se Nosso Senhor não tivesse ressuscitado e permanecido por 40 dias com os apóstolos. Como sinal do reino presente invisível e primeiro broto do reino futuro. Todavia, uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, desfazendo de sua visibilidade, delegou sua missão sacerdotal à igreja. E não só a hierarquia, aqui o Caldeirão acrescenta, né? E não só a hierarquia, como queria clerical teologia escolástica, né? Não, a igreja agora né, são todos os que creem em Cristo, né? Comunidade que continua a torná-lo visível no mundo. Aqui o Caldeirão acrescenta também uma coisa interessante. Podem acusar-nos de preciosismo, mas entendemos que o texto, esse texto que eu acabei de ler, situa a passagem para a condição de invisibilidade na ressurreição e não na ascensão, que não é mencionada. Abre aspas. E quando Jesus, tendo sofrido pelos homens a morte da cruz, ressuscitou, apareceu como Senhor e Cristo e sacerdote eterno e derramou sobre os discípulos o Espírito prometido pelo Pai. Para o católico, Cristo cessa de estar visivelmente entre nós apenas depois da ascensão. Mas para essa gente, a ressurreição põe Cristo numa condição que só pode ser vista com os olhos da fé.
É verdade que depois da ressurreição, Nosso Senhor só se mostrou àqueles que tinham fé. Claro, lógico, porque Nosso Senhor vai se manifestar, né, para aqueles que depois vão constituir a igreja, né? Mas onde a teologia católica vê uma mera razão de conveniência, a teologia nova vê algo necessário. A humanidade de Cristo ressuscitado se teria tornado em objeto de fé, de um modo que nega o realismo físico da ressurreição. Que Cristo ressuscitou e teve presente com os apóstolos. E não foi pouco tempo que ficou, né? Por isso é que eles rejeitam o Santo Sudário. Entenderam? Então, o Santo Sudário para eles é uma relíquia, mas não é um sinal claro, né? Não é uma prova clara da ressurreição de Nosso Senhor. É uma relíquia que nem sabe se é de Nosso Senhor, pode ser de um outro crucificado, né? Então, eles rejeitam até o Santo Sudário. Então, isso aqui vai fazer depois a gente entender o porquê da missa nova. Entendeu? A missa nova, ela é toda centrada na ressurreição. Então, por isso que eu disse naquele quadro lá, né, que eles aceitam a redenção, mas de um certo modo. De um certo modo. Não como a teologia católica entende, né, a redenção, a cruz. E é por isso que o Papa Francisco vai dizer que a cruz é um fracasso de Deus, né? Então, eles vão... E outra coisa que é grave nisso daí, né, e que é pouco comentada, é que era exatamente essa a principal exigência dos judeus. Lá, lembra daquele encontro que nós falamos aqui, de Vecongá, na sinagoga de Estrasburgo? Então, um dos 10 pontos da Conferência de Silisberg, né, que eu falei, do Julius Isaac, lá em 1948, era exatamente isso. Precisava que se eliminasse essa ideia de deicídio, né, de que os judeus tinham matado Nosso Senhor. E que, na realidade, Nosso Senhor não morreu por uma insídia, né, judaica, mas sim pela humanidade. Então, era necessário remover esse mistério da cruz, da morte de Nosso Senhor, do sacrifício na cruz, para o mistério da ressurreição. Daí porque, então, a missa nova vai ser o mistério pascal. A ressurreição é que é, né, a ênfase dada na questão. Então, tudo isso é muito grave. Tudo isso é muito grave. A gente não pode pensar, depois que a gente compreende todas essas coisas, a gente não pode pensar que quando a gente fala de igreja conciliar, nós estamos falando de religião católica. É outra coisa, né? A doutrina conciliar, ela não é católica, ela é uma outra coisa, né? Ficará para os teólogos do futuro, né, ou os historiadores do futuro, depois que essa tempestade toda passar, porque ela vai passar, eles não venceram, eles pensam que venceram, mas eles não venceram. Então ficará para os historiadores do futuro, para os teólogos do futuro, né, deixar isso muito mais claro, né, e essa nova teologia ser jogada na lata de lixo da história. E é isso que vai acontecer, tenham certeza disso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.